No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 2 a 16, a gente tem uma leitura muito interessante. Também uma leitura que vai muito mais além do que saciar a nossa curiosidade em relação aos antepassados do Senhor Jesus. Os judeus davam muito valor à genealogia, né, descrevendo assim a origem, né, daquela pessoa. Geralmente era algo que estava relacionado principalmente àqueles que exerciam a autoridade, né, que exerciam algum tipo de governo sobre o povo, ou que exercia o serviço ali no templo. Né? Para servir no templo, era necessário alguém ser descendente direto da linha principal de Arão, né, para exercer o sacerdócio, e para trabalhar no templo, ser um levita da tribo de Levi. Então, por isso que os judeus valorizavam a questão da genealogia. E o evangelista Mateus, a, que tudo indica que era alguém bem meticuloso ao relatar o seu evangelho, principalmente com o objetivo de apresentar que o Senhor Jesus Cristo é o rei, aquele que tem o direito de sentar sobre o trono de Davi, não faz diferente. Né? Ele traça a descendência do Senhor Jesus Cristo desde Abraão, passando por Davi, até chegar a José, que era marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 16. Então, dos versículos 2 até o versículo 16, ele vai traçar esses nomes que está relacionado à descendência do Senhor Jesus. Muitas das vezes eu e você lemos esse texto, mas não paramos para pensar em alguns detalhes que acontecem nessa descrição. Imagine, né, você ir no cartório, fazer uma pesquisa genealógica, ou seja, quem foram os seus antepassados e de onde eles vieram, e você descobrir, por exemplo, que você é descendente direto de Hitler, ou de algum personagem mau da história. Imagine, por exemplo, aqui no Brasil, gerações futuras descobrirem que eles são parentes do maníaco do parque, famoso assassino em série da década de 90. Mas imagine que essas pessoas que fizeram coisas tão terríveis são seus parentes. Com toda certeza, se alguém fosse fazer a sua biografia, né, ou mesmo você fosse fazer a sua biografia, você iria excluir ou procurar, de alguma forma, apagar o nome dessas pessoas ou ocultar o nome dessas pessoas, mas ou que fizeram coisas terríveis da sua linhagem, porque você não queria ter o seu nome associado a essas pessoas perversas e que fizeram coisas terríveis, como no caso de Adolf Hitler, ou como no caso do maníaco do parque, ou qualquer outro personagem da história, seja brasileira ou seja estrangeira. Você não iria querer colocar o relato de que, essas pessoas que fizeram coisas tão perversas fossem seus parentes, ele tivesse alguma ligação sanguínea ou familiar com essas pessoas. Mas no caso da genealogia do Senhor Jesus Cristo, isso não acontece. E a gente observa alguns personagens que é mencionado nesse texto que nos surpreende. Por exemplo, Tamar, que foi uma mulher que se disfarçou de prostituta para engravidar do seu próprio sogro, que no caso era Judá. Isso está no versículo 2 do Evangelho de Mateus, e essa história se encontra no livro de Gênesis, mais para o final do livro de Gênesis.
Também fala de Raabe, uma mulher que era prostituta, que habitava em Jericó, antes do povo de Israel destruir Jericó. Verso 5. E a história de Raabe também se encontra ali nos primeiros capítulos do livro de Josué. Mas é interessante você observar isso, que o texto é bem claro em dizer que Raabe, ela era prostituta. É claro que tem a história de fé de Raabe, que é algo impressionante, mas ela era prostituta. Ruth, a Moabita, que era uma nação pagã e idólatra. Davi, o rei que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, mas que em um determinado momento, por ter cometido adultério com a mulher de Urias, né, Batseba, e ao engravidá-la, tentou, por uma série de subterfúgios, tirar a culpa de suas costas, tentando fazer com que o próprio Urias fosse para a sua casa e relacionasse com a sua esposa, mas como Urias não fez isso, então Davi coloca ele na frente de batalha para ser morto. E nesse caso, praticamente Davi mandou matar a Urias. Seu filho, Salomão, que teve 1000 mulheres, e por causa dessas mulheres veio a se tornar idólatra. Roboão, filho de Salomão, que veio a dividir o reino de Israel, e que não foi também um bom rei. Manassés. E esse Manassés foi um rei sanguinário, pois em seus dias foi derramado muito sangue inocente em Israel. Manassés se entregou completamente à idolatria e a práticas pecaminosas perversas, e o seu coração se afastou tanto de Deus, que ele mandou matar muita gente inocente em Israel. E segundo a tradição rabínica, foi ele quem mandou serrar o profeta Isaías pelo meio. Essa história se encontra também no livro de 2 Reis. Mas foi justamente dessa descendência, manchada pelo pecado, que nasceu o Senhor Jesus Cristo segundo a carne. E o evangelista Mateus não ocultou isso. O Espírito Santo, que inspirou a Mateus a escrever o seu evangelho, não permitiu que isso fosse oculto. Eu fico imaginando, talvez, o conflito que houve no coração de Mateus ao descrever essa genealogia, e à medida que ele vai escrevendo e pensando em cada um desses personagens e nas coisas terríveis que eles fizeram. E talvez até pensando em não querer colocar, e talvez até ocultar algum nome. Mas Deus não permite Mateus fazer isso. O Espírito Santo não permite Mateus fazer isso. E Mateus, ele deixa bem claro, né, que foi dessa descendência que nasceu Jesus, chamado Cristo. Sabe por quê? Porque ele é aquele, o Senhor Jesus Cristo é aquele que salvará o seu povo de seus pecados. Mateus capítulo 1 e o versículo 21. O Senhor Jesus Cristo é aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Esse mesmo Jesus que nasceu foi até aquela cruz e ali naquela cruz derramou o seu precioso sangue, sangue este que nos purifica de todo pecado. Talvez você tenha feito coisas tão terríveis quanto cada uma dessas pessoas que nós mencionamos e que está relatado e que são relatadas na Bíblia, na palavra de Deus. Talvez você tenha feito coisas tão terríveis que você acha que para você não tem mais salvação, não tem mais perdão. Mas permita-me te dizer isso. Embora realmente você possa ter feito coisas terríveis, embora você possa ser realmente tão mal, igual essas pessoas foram, embora realmente você seja indigno, como essas pessoas eram, mas o Senhor Jesus Cristo, apesar de tudo isso, foi até aquela cruz por você
e ali naquela dura cruz morreu no seu lugar pelos seus pecados. E como essas pessoas que foram alcançadas também pela graça e a misericórdia de Deus, pelo menos em sua maioria, né, porque, por exemplo, esse próprio Manassés arrependeu. No final da sua vida, ele arrependeu, ele se converteu. E tudo indica que ele foi salvo, que ele foi perdoado. Assim também você pode ser salvo. Assim também você pode ser perdoado. Se você hoje mesmo reconhecer o seu pecado e arrependido confiar nesse Jesus como seu Senhor e Salvador, porque esse Jesus deseja salvar a você. E foi justamente por você que ele veio a este mundo e tomou o seu lugar na cruz do Calvário, pagando o alto preço da sua salvação. Então, reconheça o seu pecado. Creia no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal.